A passagem de hoje é Marcos 7, versículos 1 a 13. Vamos ler juntos. E reuniram-se em volta dele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E, vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E, quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, e os jarros, e os vasos de metal, e as camas. Depois, perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe e, quem maldisser ou o pai ou a mãe deve ser punido com a morte. Porém vós dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe: aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando, assim, a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes. E muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Amém. Gostaria de compartilhar uma mensagem com o título Pureza Impura. Havia uma pastora com quem trabalhei na minha igreja anterior. Eu pensava que, se um dia me tornasse pastor titular e iniciasse um ministério para pessoas com deficiência em nossa igreja, certamente o convidaria. Não é exagero dizer que ele é uma das pessoas que melhor conduz o ministério para pessoas com deficiência na Coreia. Aparentemente, ela era uma mulher de aparência frágil, mas por dentro era forte e firme. Ouvi dizer que, certa vez, essa pastora se afastou um pouco do ministério para descansar e foi como voluntário para uma instituição de Madre Teresa na Índia. Ela até teve a chance de ver Madre Teresa servindo de longe. No entanto, naquela época, Madre Teresa já era tão famosa que, quando ela passava, era cercada por guardas, tornando difícil para as pessoas comuns se aproximarem. Ela me disse que apenas viu de longe uma pequena senhora idosa servindo. Há uma história sobre Madre Teresa que é contada. Teresa e as freiras encontraram um homem na rua. Seu corpo era pouco mais que ossos, coberto de excrementos e pus, e moscas e larvas já cobriam suas feridas. Teresa e as freiras o abraçaram, levaram-no para a instituição, lavaram-no, limparam suas feridas e o deitaram em uma cama limpa. Deitado naquela cama, o homem teria dito: eu vivi como um animal, mas vou morrer como um ser humano. E, algumas horas depois, ele faleceu. Um jornalista que visitou a instituição onde Teresa estava descreveu a atmosfera do lugar da seguinte maneira: um lugar cheio do cheiro de pus, de feridas em decomposição e do mau odor de corpos não lavados. Eu mal consegui aguentar por 5 minutos. No entanto, dizem que elas trabalhavam em meio àquele cheiro como se estivessem cantando. Aquele era provavelmente um dos lugares mais sujos do mundo. Contudo, paradoxalmente, as pessoas chamam aquele lugar fedorento e sujo de Nirmal Hriday, que em uma língua do grupo sânscrito se traduz literalmente como coração puro. Aquela casa era a Casa do Coração Puro. O lugar mais sujo recebeu paradoxalmente o nome de Coração Puro. Às vezes, parece que o que as pessoas consideram limpo e sujo, ou puro e impuro, é um pouco diferente. Porque as pessoas às vezes chamam aquele lugar sujo de puro. Talvez seja porque as pessoas descobriram que, embora parecesse sujo por fora,
era um lugar que guardava uma pureza voltada para os marginalizados e desamparados. Normalmente as pessoas dizem que a sujeira deve ser evitada. Mas as pessoas daquele lugar entraram ainda mais fundo na sujeira que deveria ser evitada. Normalmente os cristãos pensam que devem eliminar a sujeira para encontrar a Cristo. Mas, segundo as pessoas de lá, elas confessam que o verdadeiro Cristo pode estar dentro daquela sujeira. A sujeira é sempre apenas suja? Não é bem assim. Dependendo da situação e de como a vemos, a questão do sujo e do limpo pode ser abordada de maneira completamente diferente. O que parece sujo pode não ser realmente sujo, e o que parece limpo pode não ser realmente limpo. Na passagem de hoje, há um debate sobre isso. Pessoas que se consideravam limpas, mas não eram nem um pouco limpas, encontraram Jesus. Eram os fariseus e os escribas. Ao vê-los, lembrei-me da palavra paradoxal do título do sermão de hoje: pureza impura. Porque, embora finjam ser puros e limpos, sua verdadeira natureza é suja e desprezível. No versículo 1 de hoje, vemos que fariseus e escribas vieram de Jerusalém para ver Jesus na Galileia. Lá, eles testemunharam uma cena que consideraram absolutamente inaceitável. Viram alguns dos discípulos de Jesus comendo pão, ou seja, fazendo uma refeição, com as mãos por lavar. Vendo isso, os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus. Vamos ler juntos o versículo 5. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? Amém. Os fariseus e os escribas estão apontando a impureza dos discípulos por comerem sem lavar as mãos, e os condenaram por não seguirem a tradição dos anciãos. A crítica deles tem dois pontos principais. Um é a questão do puro e do impuro, e o outro é sobre a tradição dos anciãos. Se a questão do puro e do impuro é um problema direto e de escopo restrito, a tradição dos anciãos é um problema abrangente e de escopo maior. Então, podemos realmente ver a questão do puro e do impuro, do sujo e do limpo, como os fariseus e os escribas viam. É um problema sobre o qual podemos criticar dizendo: nós estamos limpos, mas vocês estão sujos. O que a Bíblia diz sobre isso é importante. Primeiro, a premissa da Bíblia é esta: não há ninguém limpo, ninguém puro. Essa é a premissa da Bíblia. Em Romanos capítulo 3, versículos 10 a 12, está escrito assim: como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Amém. Todas as pessoas pecaram. Portanto, todas as pessoas são pecadoras. Dizer que todas as pessoas são pecadoras simplesmente significa que todas são sujas, todas são impuras. Portanto, a conclusão que a Bíblia apresenta é que lavar as mãos um pouco não nos torna limpos. Comer depois de lavar as mãos não faz mal, mas fazer isso não torna uma pessoa impura e suja em uma pessoa limpa. E só porque você fez isso, não pode criticar alguém que não o fez. O ensinamento da Bíblia é que, como todos são impuros, ninguém tem autoridade para criticar, porque seria um caso de uma pessoa suja criticando outra pessoa suja. Saber disso é o primeiro passo para se tornar limpo. Saber que todos são pecadores. Saber que ninguém está limpo e, portanto, saber que eu mesmo não estou limpo. Esse é o primeiro passo para se tornar limpo. A esse respeito, há uma história transmitida no Talmud. É a chamada História do Limpador de Chaminés, que conhecemos bem. Duas pessoas desceram depois de limpar uma chaminé estreita. O limpador A tinha o rosto coberto de fuligem, enquanto o limpador B, por sorte, tinha o rosto limpo. O rabino perguntou a seus discípulos: quem vai se lavar? Os discípulos responderam como se fosse óbvio. Claro que A, que tem o rosto sujo, vai se lavar. Mas o rabino balançou a cabeça e disse: errado. A resposta correta é B. B, ao ver o rosto sujo de A,
pensará: eu devo estar sujo como ele, e lavará o rosto. Mas A, ao ver o rosto limpo de B, se enganará pensando: meu rosto também deve estar limpo, e não se lavará. No texto original do Talmud, essa conversa continua por mais tempo, mas o ponto principal até aqui é este: não é a pessoa suja que se lava, mas a pessoa que reconhece que está suja. A pessoa que não tem consciência de sua sujeira, que simplesmente se ilude pensando: eu estou limpo, não se lavará. Na passagem de hoje, os fariseus e os escribas são assim. Eles pensavam: eu lavei minhas mãos, então estou limpo. Por isso, achavam que não precisavam mais se lavar e que estava tudo bem não se lavar. Mas não é assim. Eles ainda estavam sujos e ainda precisavam se lavar. Porque a Bíblia diz que todas as pessoas são sujas. Por isso diz que lavar as mãos um pouco não nos torna limpos. Portanto, eles não tinham autoridade para criticar os outros por terem lavado as mãos. Eles também eram apenas pessoas que ainda precisavam ser lavadas. Simplesmente pessoas sujas e impuras. E a Bíblia diz que não nos tornamos limpos por meio desse tipo de lavagem de mãos. A Bíblia nos diz: a única maneira pela qual podemos nos tornar limpos é a passagem de 1 João 1:7. Vamos ler juntos, olhando para a tela. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém. A única maneira de sermos purificados de todos os nossos pecados é sermos lavados pelo sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Somente pelo precioso sangue que Jesus derramou na cruz, todos os nossos pecados podem ser completamente lavados. Não é por lavarmos as mãos que nos tornamos limpos, mas porque nosso Senhor nos lava com seu precioso sangue, podemos nos tornar limpos. Ao lavar roupas ou fazer uma limpeza, há casos em que não se pode simplesmente lavar, mas é preciso usar um método especial. Algumas manchas não saem com uma lavagem simples. É preciso lavá-las de uma maneira especial. Geralmente, lavar com água morna remove bem as manchas. Mas quando se trata de sangue, é diferente. Se você lavar com água morna, o sangue coagula e não sai mais. Dizem que é porque o sangue é uma proteína e só pode ser removido enxaguando com água fria e usando enzimas, peróxido de hidrogênio ou um detergente diluído. Já com o óleo, é o oposto. Ele não sai bem com água fria. É preciso usar água morna e um detergente que remova óleo, como o de cozinha, para eliminar a gordura. O método para lavar nossos pecados também é assim. Requer um método de lavagem muito especial e muito precioso. O método para lavar nossos pecados é unicamente o precioso sangue de nosso Jesus. Não há outra maneira de nos tornarmos limpos além de Jesus. Na verdade, desde que Jesus começou seu ministério público, ele tem feito continuamente este trabalho. Esse trabalho é o de purificar as pessoas. Vamos ler juntos a passagem de Marcos 1, versículos 40 a 42. E aproximou-se dele um leproso, que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Amém. Aqui, Jesus purificou o leproso. Ele disse: quero ser limpo. E essa palavra logo se tornou realidade. Imediatamente a lepra deixou o homem e ele ficou limpo. Jesus veio a esta terra para nos purificar. Aquele que pode nos purificar é somente nosso Senhor. A fé que acredita nisso é o reconhecimento de que nós mesmos jamais podemos nos tornar limpos. É o reconhecimento de que esforços como lavar as mãos não são suficientes para nos purificar. E é a esperança de que só podemos nos tornar limpos se dependermos do nosso Senhor. Ela contém a esperança de que, se apenas confiarmos em nosso Senhor, podemos nos tornar limpos. Os fariseus e os escribas seguiram o caminho oposto.
Eles pensavam que poderiam se tornar limpos lavando as mãos, guardando a lei e seguindo a tradição dos anciãos. Mas dessa forma, jamais poderiam se tornar limpos. Assim como o sangue não deve ser lavado com água quente e o óleo não sai com água fria, nossos pecados não podem ser lavados com tais coisas. Somente o precioso sangue de nosso Senhor pode lavar nossos pecados. Eles se consideravam limpos por terem lavado as mãos, mas não estavam nem um pouco limpos. Eles ainda estavam sujos. O fato de que críticas negativas saíam de suas bocas mostra claramente sua sujeira. Pureza impura. O estado deles era uma pureza impura que fingia ser pura. Uma pureza impura que torna a si mesmo mais sombrio e confuso. E uma pureza impura que não purifica o mundo, mas o torna mais sujo e mais impuro. A pureza que os fariseus e os escribas tentavam guardar era assim, impura. O que está do outro lado disso? Existe a história da imundície pura. O lugar onde Madre Teresa estava, Nirmal Hridai, ou seja, a casa do coração puro. E o que aconteceu lá? A atitude daquelas pessoas que avançaram em direção à sujeira, que as pessoas evitavam e aceitaram a sujeira, que as pessoas relutavam em tocar, era algo puro, uma imundície pura. Originalmente, este foi o trabalho que nosso Jesus fez nesta terra. O precursor da imundície pura é nosso Jesus. Vamos ler mais uma vez a passagem de Marcos 1, versículo 41, que acabamos de ler. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, e tocou-o, e disse-lhe, quero ser limpo. Amém. Jesus teve compaixão do leproso. Em seguida, agiu desta forma. Jesus estendeu a mão em direção àquele leproso, e tocou-o com sua mão. Ele teve contato com o leproso. Tendo tido contato com o leproso, isso significa que ele teve contato com a lepra, aquela doença impura. Jesus voluntariamente tocou o doente impuro e voluntariamente tocou a lepra impura. Este contato impuro é a história da imundície pura. A imundície pura não ignora os necessitados para manter sua pureza. A imundície pura aceita a contaminação e se oferece para se sujar. E entra naquela realidade suja. Nosso Jesus, com amor puro, se sujou por nós. Graças ao fato de nosso Senhor ter se sujado, nós obtivemos a pureza. Porque ele voluntariamente se sujou com um amor puro por nós, nós pudemos nos tornar limpos. A história desta imundície pura é bem retratada no livro de Apocalipse. Primeiro, vamos ler juntos Apocalipse 7, versículos 13 e 14. E um dos anciãos me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram de grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Amém. Os crentes estavam de pé, vestidos com vestes brancas. O versículo 14 diz que essas vestes brancas foram lavadas no sangue do Cordeiro, tornadas brancas no sangue do Cordeiro. São as vestes que usaremos no céu. Isso mostra que só podemos ser lavados pelo precioso sangue do Cordeiro, e só podemos nos tornar brancos pelo precioso sangue do Cordeiro. Mas então, que tipo de roupa nosso Jesus, que nos vestiu com vestes brancas, está usando? É a passagem de Apocalipse 19, versículo 13. Vamos ler juntos. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Amém. Nosso Senhor, que lavou nossas vestes até ficarem brancas, estava na verdade vestindo uma veste salpicada de sangue. Uma veste que estava suja e manchada com aquele sangue. Com amor puro, nosso Senhor veste a roupa voluntariamente suja e torna nossas roupas sujas, limpas e brancas. Amados, pureza impura e imundície pura podem parecer palavras semelhantes, mas são mundos à parte, palavras opostas. Os fariseus e os escribas, que guardavam uma pureza impura, consideravam-se limpos e condenavam os outros como sujos.
Eles nunca foram limpos e apenas mostraram uma aparência ainda mais suja. Nosso Jesus, que é a própria pureza e santidade, nos mostrou o que é a verdadeira pureza. A verdadeira pureza não é sujar os outros para me manter limpo. A verdadeira pureza é o ato de voluntariamente me sujar para purificar os outros. Esse é o ato. Nosso Senhor na cruz desejou nos purificar ao se sujar com sangue e água. Nosso Senhor, na noite anterior à sua crucificação, desejou purificar seus discípulos lavando seus pés sujos. Nosso Senhor desejou purificar aqueles com doenças impuras ao entrar em contato voluntário com eles. Foi assim que fomos purificados. Agora, nós que fomos purificados, temos um trabalho a fazer. Assim como Jesus, que caminhou em direção à imundície pura, nosso trabalho é purificar outra pessoa. Não é o trabalho de condenar como sujo, mas o trabalho de purificar outra pessoa. Este é o trabalho que agora devemos fazer. Ao fazer este trabalho, podemos nos sujar. Ao fazer este trabalho, podemos nos contaminar. Mas, assim como Jesus, que permitiu que suas vestes fossem manchadas de sangue para tornar as nossas brancas, devemos estar prontos para nos sujarmos voluntariamente para purificar alguém. Amados, espero que vivam uma vida que guarda a imundície pura, não a pureza impura. Que esta semana seja uma em que vocês compartilhem a pureza do Senhor através de uma sujeira que purifica alguém. E assim, embora eu mesmo possa me sujar um pouco e me contaminar, que ao fazer isso, eu possa purificar ao menos uma pessoa, que eu possa transmitir a pureza do nosso Senhor a pelo menos uma pessoa. Que vocês tenham uma semana calorosa assim. Eu os abençoo em nome do Senhor. Vamos refletir sobre a palavra que recebemos e cantar juntos o hino: Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Santo Espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Vamos orar juntos. Senhor, viveremos abandonando a pureza impura. Ajuda-nos a abandonar o orgulho e a teimosia de querer apenas nos mantermos limpos, e a viver uma vida que purifica os outros. Ajuda-nos a viver uma vida que voluntariamente vai em meio à sujeira, à imundície, ao que é repugnante, para purificar as pessoas sujas. Vamos orar. Amoroso Senhor, obrigado. As pessoas tentam não se sujar e gostam de apontar a sujeira dos outros, mas nosso Senhor Jesus voluntariamente se sujou na cruz, e ao se sujar, nos purificou. Nós, que recebemos a graça de sermos purificados, que também vivamos uma vida que compartilha voluntariamente essa pureza. Ajuda-nos a viver uma vida que se suja voluntariamente com um coração puro, uma vida que se assemelha à do nosso Senhor. Obrigado. Oramos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.